Sou o Thiago Bongiovanni, eu sou engenheiro mecatrônico da indústria de parafusos Inoxpar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cuidado nas instalações das estruturas para módulos fotovoltaicos. Essa palestra é um oferecimento da Inoxpar. Eu vou passar um videozinho aqui só apresentando a empresa para vocês. A Inoxpar é um fabricante de parafusos lá em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. Somos especialistas na fabricação de fixadores de aço inoxidável. Hoje é o maior fabricante de parafusos de aço inoxidável do Brasil. Aqui um pouco da apresentação da nossa fábrica, o estoque. Hoje nós temos em portfólio, em estoque, aproximadamente 22 mil produtos em parafusos, tudo à pronta entrega. É um pouco da máquina que faz a produção dos parafusos, para quem ainda não conhece. Esse é um pouco da nossa logística, o estoque de produtos. Essa é uma máquina que faz a produção das hastes da energia solar. Um pouco do processo de passivação. Essa é a Inoxpar. Então, vamos seguir lá para o conteúdo, pessoal. Vamos falar um pouco sobre os métodos de aplicação dos fixadores nos sistemas rooftop, que seriam as estruturas de telhado. Eu vou passar um videozinho aqui breve sobre uma situação, um fato que aconteceu no interior de São Paulo. Aqui é um mapa da isopleta. Quem não conhece, o mapa de isopleta é um mapa que identifica a velocidade de vento no Brasil. Então é um mapa que está especificado na norma NVR 6123 e ela, de acordo com as faixas de cores ali do mapa do Brasil, identifica a velocidade de vento mapeada por esta norma. Esse vídeo, ele aconteceu ali onde está a setinha no vídeo, que é uma cidade do interior aqui do estado de São Paulo, lá, a cidade de Panorama. E nessa região, o mapa, ele classifica a velocidade de vento de até 45 metros por segundo, que é bem parecido com a maior parte aqui do Rio Grande do Sul. Olha o que aconteceu, né? Mas vocês viram que caiu o telhado, caiu o muro, só que não foram todas as residências dessa cidade que aconteceu isso, foi só algumas, né? Isso aconteceu por quê? Porque a edificação, aquela casa, ela foi construída sem os parâmetros especificados por norma. Então, quando você constrói um muro, você tem que fazer coluna, viga, fechamento em cima, justamente para não acontecer isso. Cobertura de telhado também, quando você faz uma cobertura aberta, você tem um coeficiente especificado pela norma que é necessário você fazer os travamentos da telha para que isso não ocorra, né? Então, existem situações que são fabricadas e produzidas conforme norma e existem edificações que acontece isso, que não foram fabricados conforme norma. E para os sistemas de estrutura fotovoltaicos, é a mesma coisa. Existem estruturas que são projetadas e produzidas conforme especificações de norma. Existem muitas estruturas no mercado brasileiro. Vamos falar sobre as estruturas, né? E sobre as instalações dos módulos fotovoltaicos nos telhados. Aqui tem uma situação de uma instalação que aconteceu ali em Foz do Iguaçu, no Paraná, uma outra situação internacional, que os módulos acabaram voando. No caso do Foz do Iguaçu, o telhado acabou cedendo. A estrutura da edificação não aguentou o peso do módulo, o telhado caiu e os muros que seguravam o telhado também cederam. Tá? Isso porque o peso, sobrecarga do módulo foi superior à resistência da estrutura do telhado e da edificação onde foi instalado. Isso aqui era um supermercado, tá, pessoal? No caso do problema internacional, foi uma estrutura de laje, né? Então foi feita uma adaptação de estrutura para fazer a correção de angulação, e aí deixou os módulos muito alto, onde veio uma carga de vento, e as estruturas não estavam ancoradas de forma adequada na laje, e acabou voando tudo. Essa outra situação aqui no Brasil também, lá Campina Grande, em Rio Verde, Goiânia, estrutura de triângulo de laje, que são os maiores causadores de problemas, tá? Onde você acaba elevando o módulo, deixando uma área muito grande ali por baixo do módulo para receber o vento e fazer pressão para que o mesmo saia voando, né? Então, muito cuidado com essas instalações. Outra situação também, nacionais, né? Onde o telhado acabou cedendo por causa do peso dos módulos.
situações internacionais, até coloquei aqui em círculo para vocês, um bloquinho de concreto que é muito comum ser utilizado para ancorar as estruturas em laje. E um dos itens que são muito utilizados e que também acabam interferindo bastante na resistência de ancoragem das estruturas são esses produtos que fazem a interface entre a estrutura do módulo com trilho com a fixação dos telhados. Esses itens, eles podem ter uma variação muito grande de resistência, e essa variação ela está ocasionada no modo de fixação desses itens nos telhados, tá, pessoal? Aqui um exemplo bem comum, que é o item mais popular aí do mercado, que é os parafusos prisioneiros que fazem as fixações nas estruturas de telhado, estrutura de madeira. Esse é um item que você precisa fazer um pré-furo, né? Faz um pré-furo no caibro de madeira, depois você faz a fixação do prisioneiro neste pré-furo. E verifiquem que a gente fez alguns testes aqui para mostrar para vocês. O pré-furo ideal para esses prisioneiros é com 7,2 milímetros de diâmetro. E ele te dá uma resistência de ancoragem de 1.370 kg forças de carga de arrancamento. Esse mesmo produto fixado com 1 milímetro maior no diâmetro do pré-furo, fazendo um pré-furo com 1 milímetro maior, você já reduz mais do que a metade da resistência de carga de arrancamento deste prisioneiro. Então, uma pequena diferença no pré-furo que se faz, você já perde mais da metade. Se você aumentar 2 milímetros comparado com 7,2, fazer com 9,2, essa sua resistência já sobe, quer dizer, já cai para 150 kg forças de carga. Né? Então, é muito importante e é uma variável muito grande que ninguém sabe. Né? O pessoal vai lá, usa a broca que tem, deu uma certa pressão no rosqueamento, já está bom. Né? É o que muitos fazem. Então, isso é muito importante para que você faça a instalação e consiga deixar ela resistente para que as pressões do vento sobre os módulos não façam que os prisioneiros se soltem dos telhados. Aqui um outro item também que é muito frágil, a instalação dele, é os ganchos para telha cerâmica. E o gancho de telha cerâmica ainda é um pouco peculiar de acordo com a região. Né? A gente tem, o Brasil é muito grande, então cada região do Brasil existem os fabricantes específicos de cada tipo de telha, e as telhas ainda, para ajudar, elas não são padronizadas. Né? Então cada fabricante faz uma geometria específica da telha. Então, por exemplo, a gente tem a telha francesa, que de repente aqui no Rio Grande do Sul, ela possui as geometrias diferentes lá de São Paulo, que também possui as geometrias um pouco diferentes lá do Mato Grosso do Sul. Isso porque as olarias elas fazem as formas específicas de cada uma, tá? Então, é difícil eu pegar uma telha lá de São Paulo e querer montar ela aqui no telhado do Rio Grande do Sul, que ela não dá encaixe. Isso é normal e para todos os outros tipos de telhas. Com isso, acaba tendo também uma certa dificuldade do gancho que é padronizado, distribuído, fornecido pelo distribuidor, ser 100% compatível com qualquer região do Brasil. Muitas das vezes, os ganchos precisam ser adaptados para a telha, ou a telha precisa ser adaptada para o gancho. Até quando eu falo a telha adaptada para o gancho, é que às vezes a telha você precisa fazer um certo recorte por baixo da telha para o gancho passar por ela sem fazer a telha ser elevada. Muito comum esse tipo de retrabalho na telha é a telha de concreto. Mas vamos falar agora sobre a fixação do gancho. Aqui. Então vamos lá. Esse gancho normalmente ele é fixado com 2 ou 3 parafusos no caibro de madeira. Só que um outro fator, além do diâmetro que é feito no pré-furo para você fazer o rosqueamento do parafuso, está com relação ao comprimento do parafuso rosqueado no caibro. Aqui eu tenho um exemplo do parafuso com diâmetro, com comprimento de 25 milímetros, que ele consegue proporcionar uma carga de ancoragem do gancho com 50 kg força, e o mesmo parafuso do mesmo diâmetro, porém com comprimento maior, o dobro, né, com 50 milímetros. E aí ele consegue segurar o gancho com a carga de até 240 kg força, ou seja, o dobro do comprimento do parafuso consegue proporcionar 5 vezes mais a resistência de ancoragem, tá? Então, existem sim alguns fabricantes ou distribuidores que fornecem o gancho sem esses parafusos. Então, na hora de fazer a instalação com esse tipo de gancho no telhado com telha cerâmica, é importante fazer a avaliação da altura do caibro,
a resistência do caibro e buscar um fixador que consiga aproveitar toda a espessura do caibro, tá? Para conseguir aproveitar a maior resistência possível da fixação. Vamos falar sobre agora a telha caletão. A telha caletão é aquela telha de fibrocimento de amianto, as antigas amianto, né? Atualmente elas são produzidas com material fibrocimento e é um tipo de telhado especial, né? Ela não foi um tipo de telha projetada para ficar com carga permanente sobre ela, tá? Então é uma telha que ela aguenta carga acidental de aproximadamente 200 quilos no meio da telha, com um vão livre de 5 a 6 metros. Mas é possível sim fazer instalação de módulos fotovoltaicos sobre essa telha, porém é preciso avaliar com muito cuidado carga de vento sobre o local onde vai fazer a instalação, a sobrecarga dos módulos que ficarão sobre essa telha e avaliar se a somatória dessas duas cargas, mais a carga de um usuário fazendo a manutenção dos módulos, não vai sobrepor a resistência da telha. Tá? Então, é uma telha que normalmente a gente utiliza como uma resistência padrão de 50 quilos de carga sobre ela, no máximo 50 quilos, e aí os cálculos matemáticos somando carga de vento, mais carga dos módulos, mais uma carga operacional, não pode ultrapassar de 50 quilos por metro quadrado desta telha. Tá? Quando você consegue identificar que os cálculos estruturais são compatíveis com a resistência da telha, a gente tem a possibilidade de fazer a fixação dos módulos com o suporte rebitado direto na telha ou com o suporte rebitado na telha combinado com os prisioneiros fixados direto sobre o caibro debaixo da telha. Tá? Então, não pode instalar de qualquer jeito e precisa fazer esses cálculos para ver se é possível fazer a instalação, tá, pessoal? É um tipo de telha que precisa de um cuidado muito especial para que não haja problema futuramente. E aí a gente tem aqui uma situação. Eu mostrei aqui para vocês no vídeo, deixa eu ver se ele roda aqui, o ensaio de fixação deles. Então, com o suporte, que é o item teoricamente frágil para esse tipo de instalação. Então eu mostro aqui para vocês o vídeo do ensaio do tracionamento do suporte na telha, fixado com 3 fixadores e fixado com 5 fixadores, fixados com rebites, tá? E aí a gente verifica que o vídeo de baixo, que tinha 3 fixadores, quando ele apresentou 110 kg de cargas máximas, o rebite se soltou da telha e a telha ficou intacta. O vídeo de cima, não dá para ver direitinho, mas a telha rasgou. A telha rasgou, mas o fixador permaneceu lá. Então, ele consegue te dar uma certa segurança. O módulo não voa, mas né, ele acaba fixo e dependendo do cálculo estrutural, isso atende às necessidades. Agora a gente vai falar sobre as estruturas metálicas, telhados metálicos ou telhados com telha fibrocimento, mas com estrutura metálica. A estrutura metálica também é algo bem particular e também regional. O que eu quero dizer é que o perfil metálico, ele vai de acordo com a disponibilidade da região. Então você vai ter regiões que vai ter perfis mais grossos, regiões que tem fabricantes que trabalham com perfis mais finos, e aí isso acaba dificultando a vida do instalador, porque ele vai acabar identificando o tipo de estrutura na hora que vai fazer a instalação ou na hora do orçamento, tá? E aí tem uma situação bem peculiar que o mercado não conhece ainda, que é o prisioneiro para fazer a fixação nesses perfis metálicos. Devido à grande variedade de espessura de chapa utilizado para a fabricação dos perfis metálicos, existe uma variável também do prisioneiro. Então, quando a chapa ela é muito fina, você precisa ter uma rosca de prisioneiro compatível com a chapa fina. Quando é uma chapa grossa, aquele prisioneiro da chapa fina não rosqueia na chapa grossa. Então, você vai ter que ter um prisioneiro especial para fixar na chapa grossa. E aí, aqui tem uma tabela que especifica os diâmetros da rosca do prisioneiro de acordo com a espessura da chapa. Tá? Não sei se dá para visualizar aí com bastante precisão, mas ela mostra que existe uma certa faixa de espessura de chapa. Então, por uma faixa de espessura, um tipo de prisioneiro, com um tipo de rosca. E aí, por diante, para cada tipo de faixa de espessura de perfil. Aqui eu mostro para vocês um perfil com espessura de 0,8, que é uma espessura bem fininha, que não é comum para a estrutura de telhado, mas é um perfil de engenharia, um perfil nervurado, que usa um aço mais resistente, que consegue atender as necessidades de resistência mecânica de estrutura de telhado. E como é um perfil muito fino, às vezes identifica que às vezes não acha compatível fazer o rosqueamento com prisioneiro.
E aqui eu mostro para vocês que é possível sim, existe o prisioneiro específico para esse caso, não é comum. No distribuidor é muito difícil de encontrar esse tipo de parafuso, mas existe sim, você consegue encontrar com a Inoxpar. Depois a gente entra aqui em telhados de concreto protendido, que é utilizado em galpões industriais, normalmente em galpões que são fabricados através de concreto pré-moldado. Então existem, por exemplo, até esse próprio pavilhão ele é de concreto pré-moldado também. Então as vigas, as colunas, as terças são tudo de concreto pré-moldado. E existe também a telha de concreto pré-moldado. Então são telhas grandes, com mais de 1 metro de largura, que elas vão de 25 metros, vão livre. Então são telhas bem resistentes, é quase uma laje, uma telha quase laje. E o interessante dessa telha é que ela não pode ser perfurada, porque você tem uma certa questão de estrutura de aço por dentro do concreto da laje, e ela não pode ser perfurada. Então o método de instalação de painéis fotovoltaicos nesse tipo de telhado seriam com prisioneiros de encaixe, que é igual esse da foto. Então esse prisioneiro ele acaba encaixando entre uma telha e outra, ele faz uma espécie de sanduíche entre essas duas telhas, e aí você faz a fixação dos trilhos e a estrutura por cima dele. Então, um cuidado muito grande. Esse tipo de telha não pode perfurar. Se por acaso perfura essa telha, dentro do concreto da telha existem cordoalhas protegidas. Essas cordoalhas elas ficam sob tensão dentro do concreto da telha. Se você perfurar e cortar essa cordoalha, você perde a resistência de quase 1 metro para cada lado, um perímetro de 1 metro. Então é um risco muito grande, de repente no meio da telha, fazer um furo, quebrar a cordoalha e de repente a telha cair, né? Então não perfurem. Vamos falar agora continuar sobre os galpões de concreto protendido. Então aqui é uma foto, tá? Essas peças são peças de concreto protendido, peças pré-moldadas, tá? E existem também as vigas de concreto. Às vezes o empreendimento não tem a telha de concreto, mas tem as vigas de concreto e por cima das vigas vem a telha metálica, a telha de fibrocimento e por diante. Essas vigas também, elas seguem a mesma regra da telha de concreto, elas não podem ser perfuradas. Então, quando você tem uma estrutura de concreto e aí você precisa fazer a instalação de sistema fotovoltaico nessas estruturas, o caminho é fixar com abraçadeiras. Então você precisa ter uma abraçadeira semelhante àquela foto para envolver a viga, travar essa abraçadeira sobre a viga para que o prisioneiro passe pela telha e ali sim você faz a fixação da estrutura dos módulos fotovoltaicos. Uma situação bem complicada para instalação é que as vigas de concreto protendido também não são padronizadas. Então elas são projetadas, as medidas delas são projetadas de acordo com a necessidade do galpão. Então é um galpão grande, a viga é grande. É um galpão pequenininho, com vão curto, a viga ela é menor. E a braçadeira, ela tem que acompanhar a geometria da viga. Tá? Então é um item que normalmente é produzido sob demanda, de acordo com a necessidade da obra. Agora aqui é uma situação também bem atípica, bem especial. Aqui no Brasil não é muito popular, que seriam as casas com telhado de laje, mas laje inclinada. É um tipo de construção muito popular no México, mas aqui no Brasil é encontrado em condomínios de alto padrão. Algumas edificações de alto padrão acabam utilizando esse sistema construtivo. Então, nesse caso, para fazer a instalação de sistema fotovoltaico, você tem que usar um prisioneiro chumbador, que é você furar a laje, colocar um sistema de chumbador e fazer o travamento e a vedação sobre o chumbador na laje. Então o item que utilizaria para fazer a fixação dos trilhos é esse que está aí na foto, e aí você consegue de repente até trabalhar com uma certa correção de angulação se for necessário com a haste chumbador. Então pessoal, vamos lá falar sobre a parte comercial, né? O que eu quis passar aqui para vocês foi um pouco mais de conhecimento. Então, na hora de fazer uma venda, o vendedor ele tem que estar pleno com o conhecimento do produto que está vendendo. Isso tudo que eu falei para vocês é um item que a parte comercial da linha solar pouco se atenta, né? Então, quando você entra num processo comercial, uma negociação, o primeiro item que a gente sabe que sempre é o primordial é o preço, né? Então, se você está com um orçamento um pouquinho maior que o seu concorrente, você já fica na desvantagem.
Mas quando, às vezes, a gente consegue bater o valor do concorrente, a gente está com o cliente, mas você tem uma certa propriedade de conhecimento diferenciado comparado com o seu concorrente, certamente o pedido é de vocês, né? Então, o que a gente sempre fala na parte comercial? Primeiro, você precisa ter o pleno conhecimento do produto que você está vendendo. E quando eu falo pleno conhecimento, não é só o produto. É o produto, é a instalação, é saber demonstrar para o seu cliente o que ele precisa estar atento na hora de fazer a instalação dos módulos fotovoltaicos. Isso aqui que eu passei para vocês é só uma vírgula de todo o universo de conhecimento necessário para a instalação dos módulos fotovoltaicos. Mas como o universo é tão grande, a gente vai ter várias palestras hoje aqui, eu quis focar aqui na parte das estruturas. Então, uma parte importante que agrega valor, que vai ajudar também na parte comercial, é você fazer uma análise preliminar das estruturas, da edificação onde você vai fazer a instalação, do telhado, da estrutura do telhado e da telha. E é diferente quando você demonstra todo esse conhecimento para o seu cliente comparado com o seu concorrente que só leva um documento com orçamento, né? Então, muito importante você ter todo esse pleno conhecimento. Outra parte também que é importante, agora falando sobre a instalação, que é a análise de compatibilidade da estrutura dos módulos fotovoltaicos com o local e região de instalação. Eu falo isso porque aqui no Rio Grande do Sul a gente está numa região onde o vento é muito forte, né? Então é o estado que tem a maior incidência de vento. E como a gente tem no Brasil diversos fabricantes, existe uma certa classificação de estrutura que não é muito falado. Então, existem estruturas que são projetadas para serem vendidas lá no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, e às vezes essas estruturas estão aqui, né? Então, vocês precisam ter esse conhecimento para poder analisar a estrutura que você está utilizando, tá? Então, precisa verificar a datasheet da estrutura, manual da estrutura, verificar se ela é compatível com o local de instalação, né? Para que você não corra o risco dos módulos saírem voando aí com cargas de vento. Por último, projetar a instalação. Quando eu falo projetar a instalação, é verificar ferramentais, ver se vocês têm todos os insumos necessários para fazer a instalação, verificar a qualificação dos profissionais da instalação também. E por último, executar de acordo com o manual e projeto das estruturas. Pessoal, aqui eu vou deixar o meu contato, aqui está o WhatsApp, meu WhatsApp profissional, e aqui eu tenho o grupo do WhatsApp da norma da ABNT que nós estamos trabalhando para desenvolver a norma de estrutura fotovoltaica. Então, se alguém tiver interesse em estar participando no desenvolvimento da norma, é só fazer a leitura do QR Code, entrar no grupo, que vai estar participando de todas as reuniões para a gente desenvolver a norma de estrutura fotovoltaica. O outro lado é o meu WhatsApp pessoal, e a gente faz todas as análises profissionais de engenharia e comerciais de estrutura fotovoltaicos. Pessoal, muito obrigado por estar com a gente aqui até o final.